família da inesquecível Manuela Silva, senhores professores, nomeadamente oradores, colegas, amigas e amigos. Uma primeira saudação para esta escola, que é uma grande escola. Quando eu era estudante universitário, era a Escola de Economia. A Escola de Economia. Sem desprimor para as escolas de Coimbra e do Porto, jovens que davam os seus passos no sentido da institucionalização, a Escola de Economia era esta. E no diálogo que se impõe sempre entre o direito e a economia, entre a realidade social e política e comunitária e a economia, tudo passava, como tudo passa, ainda agora para esta escola. E está de parabéns a Sra. Presidente por ter enquadrado, em termos temáticos, com a Comissão Organizadora, a evocação de Manuela Silva. Porque ela, de alguma maneira, protagonizou uma ruptura, se não várias rupturas, bem acolhidas na tradição desta escola e na evolução desta escola, relativamente à visão da economia, à sua encarnação na sociedade, ao seu empenho cívico e, em muitos casos, à sua visão radical. E por isso faz todo o sentido, como disse, olhar-se para Manuela Silva e pensar-se nos objetivos do desenvolvimento sustentável e pensar-se em todas as suas componentes e como é importante não esquecer aquilo que é estrutural em função de pressões conjunturais, de visões imediatistas de curto prazo, em função da tentação de navegar à vista da costa. Manuela Silva nunca navegou à vista da costa. E como disse, algumas das componentes dessa visão de longo fôlego foram assumidas por Manuela Silva. Dirão alguns, em mini-rupturas ou em mudanças do seu percurso, mas estavam desde o início na raiz desse percurso. A igualdade de género, o papel da mulher, o compromisso comunitário, a ligação entre a economia, a sociedade e, sobretudo, o que se chama hoje o desafio da coesão social, combate à pobreza, às desigualdades, às assimetrias. Esse é o primeiro cumprimento. O meu segundo cumprimento é naturalmente aos oradores, com uma ponta de acrescida consideração e saudade. Porque eu vi a lista desses oradores, todos eles conviveram com Manuela Silva ao longo da sua vida, mas alguns conviveram desde há mais de meio século. Foram coautores de estudos há 50 anos, há quase 60 anos. E é bom vê-los aqui, e é bom recordar aqueles que aqui não estão, mas que estiveram nesse percurso. Eu lembro-me deles, quando era estudante universitário, mesmo quando me situava em posições bem mais conservadoras do que as suas, mas não perdia uma intervenção, nem perdia uma forma de levar a universidade a sujar as mãos na vida comunitária. Que não era sujar as mãos, era verdadeiramente empenhar-se pela transformação mais ou menos radical da sociedade. A ideia de evocar Manuela Silva, a Sra. Presidente sabe isso, nesta homenagem que não é nem a primeira nem a última, aliás ela foi feita doutora honoris causa nesta casa, surgiu por uma das últimas vezes pelo grande entusiasmo da Sra. Presidente e também pela atividade do Jorge Vemans, não sei se ele está aí,
se não está, devia estar, porque também esteve muito ativo em torno dessa ideia. E eu devo dizer que tenho algum peso na consciência, porque foi sendo adiada essa homenagem, que todos queríamos que fosse com a presença física de Manuela Silva, por razões que tinham a ver com o estado de saúde cada vez mais precário, com as dificuldades no tempo e no lugar, e até com a procura de uma justificação que ela aceitasse. Tinha essa característica muito própria, que era a determinação, aceitasse, ultrapassando as suas reservas e a fragilidade física crescente que se manifestava. Penitencio-me por me haver resignado a esse adiamento, que acabou por ser irreversível, mas aqui estou eu, convosco, solidário nesta justíssima invocação, em que, tal como no seu simples mas tocante funeral, o que mais importa e importava eram e são as presenças e o espírito dessas presenças. Todos sabemos de Manuela Silva, economista, professora, investigadora, pedagoga de exceção. Todos sabemos de Manuela Silva, militante, social, cultural, política, sem tréguas, incansável, indomável, a tudo resistente, intocável na sua coerência e na sua coragem. Todos sabemos de Manuela Silva, mulher de fé, fé em Deus, mas fé nas mulheres e nos homens, portadores de libertação, de luta contra a iniquidade e a injustiça, a miséria, e de promoção da paz, da fraternidade, da igualdade, da dignidade da pessoa e das pessoas. Porque a sua fé passava por aí. Não havia pessoa abstrata, havia só pessoas concretas. Todos conhecemos as suas bem-aventuranças escritas em Betânia. Mas será que todos conhecemos essas outras múltiplas dádivas concretas, discretas, feitas de devoção diária e anónima e humilde, nas quais a excepcional economista e militante, social e política, mostrava que as obras valem muito mais do que as palavras, os gestos pesam muito mais do que as intenções, os minutos de doação de vida significam ainda mais do que os anos de ensino, de escrita, de desempenho, de funções cívicas? Será que todos conhecemos, por exemplo, a Casa de Betânia e o que ela lhe deu da sua vida anos a fio? E o que isso marcou a realização pessoal de quem de outro modo ficaria nas margens da comunidade, ou seja, nas margens da vida? Se conhecemos, então conhecemos quase toda a Manuela Silva. Se não, temos ainda muito de andar para verdadeiramente a compreender. Neste dia em que nos encontramos para a evocar e, no seu exemplo, buscarmos razões acrescidas para os caminhos que nos aguardam, no desafio cotidiano de fazer avançar uns milímetros que seja as bem-aventuranças que foram a sua razão de existir, o que pode o Presidente da República fazer, em nome de todos os portugueses, que possa ser um sinal de gratidão, mesmo se tardia, e de incentivo, mesmo se modesto? Ocorreu-me que poderia entregar à sua família, a toda ela, a do sangue e com ela a do compromisso diário, um símbolo pequeno para uma mulher tão grande, a Grande Cruz da Ordem da Instrução Pública, pois não foi essa grande mulher, grande professora nas ideias e nos atos, grande portuguesa, uma mestra que nos instruiu, nos guiou, nos motivou, nos deu o rumo para uma sociedade mais humana,
mais livre, mais igualitária e para um Portugal bem melhor? Penso que sim. A homenagem que ela merece vai muito para além disso, mas este é um pequeno símbolo do muito que todos nós, vindos de quadrantes tão diferentes, lhe devemos e nunca iremos esquecer.